Pare por um momento, porque o céu não permitiu que você clicasse nesta mensagem por acidente. Há momentos na vida em que Deus interrompe o barulho do mundo, momentos em que uma mensagem encontra você exatamente na hora certa. E algo dentro de você soube que era hora de parar e ouvir. Há pessoas assistindo agora carregando batalhas silenciosas, batalhas na mente, batalhas no coração, batalhas que ninguém mais vê, mas que você sente todos os dias. Batalhas que moldam seus pensamentos e sua força. Você acorda cansado mesmo depois de dormir. Você sorri em público, mas luta com dúvidas em particular. Você ora e ainda assim às vezes o céu parece silencioso. E você se pergunta se alguém realmente escuta. Mas ouça com atenção, porque até o final desta mensagem você entenderá algo poderoso. A verdadeira batalha em sua vida não está ao seu redor. Ela está acontecendo dentro da sua mente. E a verdade é esta: Deus já lhe deu a autoridade para vencer essa batalha. Quando você entende quem você é em Cristo, o medo começa a perder a voz. A dúvida começa a perder sua influência. E as mentiras que antes pareciam convincentes começam a desmoronar na presença da verdade. Identidade muda tudo. A maior arma do inimigo não são correntes, são mentiras, sussurradas silenciosamente em seus pensamentos. Mentiras que dizem que você não é suficiente. Mentiras que dizem que você está quebrado demais. Mentiras que dizem que você perdeu o seu momento. Mentiras que dizem que já é tarde demais para você. E se essas mentiras se repetem por tempo suficiente, elas começam a parecer verdade. Você já sentiu esse peso antes? Seja honesto consigo mesmo por um momento. Talvez o esgotamento tenha feito você questionar seu propósito. Talvez a pressão tenha feito você questionar seu futuro. Talvez o estresse financeiro tenha tirado seu sono à noite. Talvez um trauma ou rejeição tenha convencido você de que seus melhores dias já ficaram para trás. Muitas pessoas carregam essa dor escondida. Deixe-me saber nos comentários se você já sentiu que a vida estava lutando contra você de todos os lados. Às vezes, simplesmente admitir a batalha é o primeiro passo em direção à vitória. Mas aqui está uma verdade que o inimigo espera que você nunca descubra em toda a sua vida. O diabo só ataca pessoas que estão indo para algum lugar. Se a escuridão tem sussurrado ao redor da sua vida, isso não é prova de que você é fraco. É prova de que você é perigoso para o reino das trevas. Talvez tudo tenha parecido normal por muito tempo, até o momento em que você decidiu orar novamente, ou acreditar novamente, ou perseguir o propósito que você enterrou anos atrás. De repente, a resistência apareceu, a dúvida apareceu, o medo apareceu. Isso não é coincidência, isso é confirmação. O campo de batalha não é o seu trabalho, não são seus relacionamentos, não são suas circunstâncias. O campo de batalha é a sua mente. É lá que o inimigo tenta vencer, é lá que a verdade precisa se levantar, e é lá que a fé se torna poderosa. Quando Jesus entrou no deserto e enfrentou a tentação do inimigo, o diabo não veio com correntes ou armas físicas, ele veio com sussurros. Sugestões projetadas para plantar dúvida, perguntas projetadas para abalar a identidade, mentiras sutis disfarçadas de lógica. Ele disse algo perigoso: se você é o filho de Deus, observe o que o inimigo atacou primeiro. Ele atacou a identidade. Porque se o inimigo puder fazer você questionar quem você é, ele pode fazer você abandonar aquilo que foi chamado para fazer. Mas Jesus não discutiu, ele não debateu, ele não deu atenção à mentira. Ele respondeu com a verdade. Está escrito. 3 palavras que mudaram a atmosfera, 3 palavras que mudaram a batalha, 3 palavras cheias de autoridade. Quando o inimigo disse para transformar pedras em pão, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Quando o inimigo distorceu a Escritura, Jesus respondeu novamente com a Escritura. E quando o diabo tentou uma última vez oferecer falso poder e controle, Jesus falou com autoridade divina: afaste-se de mim, Satanás. E a Bíblia diz que o diabo o deixou. Não porque Jesus discutiu mais, mas porque a verdade carrega uma autoridade que as mentiras não conseguem suportar. Essa mesma autoridade vive em você. Você não precisa negociar com o medo. Você não precisa dar espaço à dúvida. Você não precisa hospedar todo pensamento negativo. Você pode mostrar a porta. Mas primeiro você precisa reconhecer onde a batalha está acontecendo, na sua mente. Nem todo pensamento em sua cabeça pertence a você. Alguns pensamentos são sementes plantadas pelo medo. Alguns são ecos de feridas do passado. Alguns são sussurros do inimigo.
O apóstolo Paulo escreveu que devemos levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Isso é disciplina espiritual. Significa que você não aceita passivamente toda a voz dentro da sua mente. Você a desafia com a verdade, você a confronta com fé. Quando o medo disser que você é fraco, responda com a verdade. Quando a vergonha lembrar você do seu passado, responda com graça. Quando a dúvida disser para desistir, responda com fé. Porque Deus diz algo muito diferente sobre você. Você foi escolhido, você foi redimido, você é mais que vencedor. E alguém precisava ouvir isso hoje. Pare por um momento. Respire profundamente. Deixe essas palavras se assentarem em seu espírito. A verdade merece um momento de quietude. Aqui mesmo, no meio desta mensagem, vamos fazer algo poderoso juntos. Se esta mensagem está alcançando seu espírito, faça 3 atos de concordância. Curta este vídeo, inscreva-se no Divine Inspiration e escreva 77 nos comentários abaixo. Não como um número, mas como uma declaração de alinhamento. Uma declaração de que sua mente está escolhendo a verdade em vez das mentiras. Quando mensagens como esta se espalham, pessoas que se sentem esquecidas descobrem esperança novamente e a fé começa a se levantar por toda parte. Agora, vamos mais fundo. Alguém assistindo agora está em um ponto de virada, um momento de decisão espiritual. O inimigo pensou que a pressão iria enterrá-lo completamente, mas o céu diz algo diferente. Essa pressão está plantando você. Uma semente parece enterrada quando é plantada no solo. A escuridão a cerca, a pressão a cobre, e ninguém vê o que está acontecendo debaixo da terra. Mas abaixo da superfície algo poderoso começa. Raízes começam a se formar. A vida começa a despertar, a força começa a crescer onde ninguém pode ver. O que parecia sepultamento, na verdade era preparação. E a mesma verdade se aplica à sua vida hoje. O apóstolo Paulo experimentou um momento assim. Uma multidão o atacou e o apedrejou violentamente. Arrastaram seu corpo para fora da cidade. Eles acreditaram que a história dele havia chegado ao fim. Mas a história não terminou ali. Os discípulos se reuniram ao redor dele. E a Bíblia registra algo notável. Paulo se levantou machucado, quebrado, sangrando, mas ainda respirando, ainda chamado. E ele voltou andando para a mesma cidade onde havia sido atacado. Isso é fé. Isso é resiliência alimentada por propósito divino. Propósito mais forte que a dor. Propósito mais forte que o medo. Alguns de vocês que estão assistindo agora sentem que a vida os derrubou da mesma maneira. Talvez por rejeição, talvez por decepção, talvez por exaustão, talvez por perda. Mas se você ainda está respirando, Deus ainda não terminou a sua história. Nem de longe. Vamos fazer uma pausa juntos para um momento de oração. Pai Deus, toque cada pessoa que está ouvindo agora. Encha seus corações com paz. Silencie toda mentira que tem sussurrado dentro de suas mentes. Substitua o medo por coragem. Substitua a confusão por clareza. Lembre-os de que são amados. Lembre-os de que são escolhidos. Renove suas mentes hoje. Desperte novamente a fé deles. Fortaleça seus espíritos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou você, escreva amém nos comentários. Deixe a fé crescer juntos como uma comunidade. Lembre-se desta verdade. A oposição muitas vezes se torna a porta para a revelação. A pressão revela propósito. A rejeição se torna redirecionamento. José foi rejeitado por seus irmãos. Ainda assim, essa rejeição o posicionou para salvar uma nação. Davi foi ignorado por todos ao seu redor. Ainda assim, Deus viu um rei onde os outros viam um pastor. Paulo foi constantemente duvidado e perseguido. Ainda assim, sua mensagem mudou o mundo. Sua história não é definida pelos obstáculos que você enfrenta. Sua história é definida pela fé que você escolhe. A fé raramente é barulhenta. Às vezes a fé é silenciosa. Às vezes simplesmente significa levantar-se novamente. Às vezes fé significa sussurrar uma oração quando seu coração está pesado e a esperança parece distante. Às vezes fé significa escolher esperança, quando o desespero tenta criar raízes. Se você ainda está assistindo esta mensagem agora, significa que seu espírito reconheceu algo aqui. Porque a porta que Deus abriu para a sua vida não pode ser fechada pelo medo, pela dúvida ou pelas opiniões faladas por outros. Sua mente nunca foi feita para ser um campo de batalha de mentiras. Ela foi feita para ser um lugar onde a verdade vive. E no momento em que você começa a declarar a verdade sobre sua vida, o inimigo começa a perder sua influência. O medo vai bater, a dúvida vai bater, a vergonha vai bater. Mas você decide quem entra. Você pode dizer o que Jesus disse: afaste-se de mim, saia agora. Deixe-me mostrar a porta.
O inimigo atacou sua mente porque temia o destino em seu espírito. Mas o céu lembra você hoje. A porta que Deus abriu para a sua vida não se fechará. Então, se você passou por tempestades e ainda está de pé, escreva: "Eu ainda estou de pé" nos comentários. Porque a verdadeira batalha está na mente e Deus já lhe deu a autoridade para vencê-la. Se esta palavra tocou seu espírito, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E inscreva-se no Inspiração Divina. Juntos podemos espalhar fé, coragem e verdade para pessoas que estão procurando luz na escuridão.